Você é uma prova viva? Na semana passada você acompanhou comigo aqui um testemunho muito impactante. Eu disse que continuaríamos essa conversa essa semana. E estamos aqui. Nosso convidado não viveu nenhum milagre, nem foram 2, nem 3. É uma caminhada inteira que o faz ser uma prova viva. O programa começa agora. Receba o pastor José Wellington, da Igreja Presbiteriana do Serrano, em Belo Horizonte. Então nós vamos continuar essa narrativa de bênçãos de Deus, que ele começou a contar no último programa e vamos, se Deus nos abençoar, finalizar neste programa. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigado por aceitar esse desafio de tentar condensar a sua história em 2 programas, porque quem te conhece um pouquinho e caminhou um pouquinho contigo já percebe que são vários e vários para dar conta de contar tudo. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mas nós paramos no momento em que, descrevendo um pouco da sua história de dor, desde o nascimento, de rejeição, abandono, de violência, agressão, de trabalho braçal, de muita judiação, inclusive no corpo, você se vê ali no momento na rua, né, clamando, pedindo ao Senhor se realmente Ele existe, que Ele se manifeste na sua vida. Então, queremos saber que a partir deste momento, o que aconteceu na sua vida, e se Ele realmente te atendeu, eu acredito que sim, e como que foi essa mudança de vida e como Ele se manifestou para você. Pois é, André, caído naquela calçada, eu me ergui, né, ouvindo as pessoas falando aqueles impropérios, e ali eu pude olhar para o céu e externalizar o que havia dentro do meu coração, a dor, a mágoa. E eu não vou qualificar isso como uma descrença em Deus, porque eu não posso me colocar como um ateu até aquele presente momento, haja visto pelos sinais que eu ouvi da parte dele, cuidando na estrada, suprindo necessidades bem vitais que a gente tinha naquele momento. Até né? livramentos, você começou a contar lá, né? Exatamente. Que você passou uma noite, né? Que a água pode ter te levado e afogado e matado todo mundo, e o Senhor te livrou também, né? Esse é um deles, né, pastor? É um deles, né? Mas naquela ocasião, então, eu levantei os olhos e falei assim, ó, eu não sei se você existe, se o Senhor existe. Eles dizem que o Senhor existe, mas eu não acredito. Porque se o Senhor existe, eu não acredito que o Senhor me fez para sofrer desse tanto, para ser esse saco de pancada que eu tenho sido até então. E no final eu concluí dizendo o seguinte, mas se o Senhor existe, muda a minha história, né? E é interessante o Salmo 85, versículo 13, está escrito assim, a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminho, né? Eu não sabia que Deus estava tangenciando de tal maneira a história que ia desembocar na minha conversão. E como é que se deu a minha conversão? A minha conversão se deu eu voltando lá para casa desse moço, encontro o Cícero e o Valdomiro, que é o nome desse moço lá, e eles perguntam para mim, o que houve com você, que nós procuramos você a noite toda e não achamos? De fato, é um mistério, até para mim mesmo, eu não sei o que houve. Eu sei que do bairro São Paulo até o centro da cidade de Valadares é uma boa distância, e eu não me lembro de nada, nem quem me levou, e como é que eu fui acordar lá. Só acordou com as dores de ter sido apertado, comprimido por uma mulher exatamente. da noite anterior. E ali, compartilhamos ali aquele momento, de repente o Valdomiro olha para mim e para o Cícero e diz assim, aqui, vamos no outro lugar ali também, tem um outro lugar que eu queria levar vocês. E eu falei, que lugar? Ele falou assim, na igreja dos crentes. Aquilo eu tomei um choque, o Cícero também. Eu falei, não quero ir negócio de igreja de crente não e tudo. E ele falou, não, mas vamos, porque... E ele não explicava direito por que ele queria que a gente fosse. Depois eu chamei o Cícero e falei, Cícero, nós estamos na casa dele e ele está, assim, insistindo demais da conta para a gente ir à igreja dos crentes. Ele insistiu segunda, terça, quarta. Ele não parava lá no serviço de falar. Quando eu cheguei em casa na quarta-feira, chamei o Cícero e falei assim, já não estou aguentando, rapaz, de tanto ele falar negócio de crente. E vamos conversar com ele, vamos arrumar alguma forma de driblá-lo, de enganá-lo, né? Aí o Cícero falou assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que nós vamos lá com ele, mas a gente fica só um pouquinho e vai embora, e pronto. Então nós chamamos ele e falamos assim, ó, Valdomiro, você
nós estamos na sua casa, você nos acolheu, e agora você ficou falando que a gente quer ir para a igreja, que tem que ir para a igreja de crente e tudo, e a gente não... Deixa eu perguntar, você é crente? Você assim, cruz credo, não sou crente não. Aí eu falei, mas se você não é crente, por que você quer que a gente vá? Aí ele vai e fala o seguinte, ele contou um testemunho. Ele falou assim, ó, eu bebi umas pingas um dia desse, e beber pinga para esse cidadão era o seguinte, ele comprava um garrafão de 5 litros de pinga no sábado, quando era no domingo já não tinha mais nenhuma gota, ele bebia tudo. E, então, se ele disse que tinha bebido umas pingas, e de fato ele bebeu. Ele falou o seguinte, ó, eu bebi umas pingas um dia desse, ele atravessou o sábado todinho bebendo. Quando foi lá para umas 8 horas da manhã, o dono do bar falou com ele assim, moço, você já bebeu tudo que tinha que beber, vai embora para sua casa que eu tenho que fechar o bar, eu tenho que descansar. Não, eu vou fechar, bebe a última aí e tal. Só que ele disse que ele não estava muito satisfeito com aquela quantidade que ele tinha bebido, né? Então, ele pagou, saiu para a rua fora cambaleando, mas na esperança de encontrar um próximo bar para ele beber a saideira, segundo ele. E ele escutou uma música. E à medida que ele escutava aquela música, ele se dirigiu para lá. Quando ele virou a esquina, era uma igreja de crente. E que ele, misteriosamente, foi sugado para se aproximar daquela porta. Porque dizer que só não entrou para dentro porque colocou a mão na parede. Quando ele colocou a mão na parede assim, da igreja, segurou ali e ele ficou ouvindo eles cantarem uma música. Segundo eles, à medida que eles cantavam aquela música, ele foi 100% desalcoolizado. Aleluia. Diz ele que o álcool evaporou. Ele soprava na mão, não tinha cheiro de álcool, não tinha cheiro de álcool em nada mais. Ele estava 100% sóbrio. E ele queria ver se aquilo de fato aconteceu. E no fundo o que nós percebemos é que ele estava com medo. Alguma coisa, ele estava com medo dessa situação, levou ele a temer, né? Então nós falamos com ele assim, quando é que vai ser essa reunião? Ele falou, eu passei lá quinta-feira, às 8 horas. Então na quinta-feira tomamos banho e fomos para essa reunião. Chegamos lá, uma congregação da primeira igreja presbiteriana, e ali estava lá o seu Porfírio. Seu Porfírio foi, no meu tempo, um Elias de Deus, né? Um homem extremamente usado por Deus. E ele estava ali, nós sentamos ali meio desconfiado. À medida que ele falava, eu fui percebendo uma leveza nas palavras dele. E por ele ser um homem já de 76 anos, eu achei muito estranho assim, já demonstrando ser um homem de idade, mas com muita leveza, com muita suavidade, assim, falando, rindo. E aquilo dali, eu pensei assim, pensei, né? Esse homem está parecendo um palhaço. E quando eu falei, esse homem está parecendo um palhaço, ele aponta o dedo na minha direção e diz assim, quem é o palhaço aqui? Eu ou você? Eu estou assim porque eu tenho Jesus, eu tenho paz no coração. Agora você não. Aquilo me causou um desconforto, uma estranheza. Olhei para o Cícero de um lado, olhei para o Valdomiro do outro, eles não esboçavam nada. Mas eu fiquei meio perturbado com aquela resposta imediatamente ao meu pensamento. Então ali eu fiquei olhando ele falando, de repente eu pensei assim, eu vou pensar uma outra coisa para ver se de fato é isso mesmo. E na medida que ele estava falando lá na frente, pregando, eu pensei assim, você vai roubar outro, você vai enganar outro, e não eu. Eu apenas pensei isso em mim. Quando eu acabo de pensar isso, ele aponta novamente o dedo na minha direção e diz, quem é o ladrão aqui? Quem é que está enganando quem aqui? Ui. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida com abundância, disse o Senhor Jesus. Eu estou assim, é porque eu tenho Jesus. Eu tenho uma vida de Cristo em mim. Amém. Mas você não tem. E aquilo, por demais da conta, foi chocante para mim. Eu abaixei a cabeça e senti alguma coisa pulsando dentro de mim, no meu peito, querendo vazar para fora, mas eu ainda estava preso, né, aquela coisa sufocante, querendo sair para fora, mas eu não,
aquilo não saía. De repente, de lá da frente, eu ouvi a voz mais inefável, mais sublime que o ser humano possa vir a ouvir. A voz de muitas águas, a voz, como está lá no Apocalipse, a voz da vida, né? Glória a Deus. Eu ouvi a voz que vinha de lá e não era mais a voz do seu Porfírio, era a voz do próprio Jesus. E ele dizia assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando eu ouvi essas palavras, o que estava preso em mim estourou para fora. Foi como que uma explosão. Eu comecei a chorar e à medida que eu chorava, aquilo foi se derramando, eu coloquei para fora todo o ódio, toda a mágoa, todo o trauma, tudo que estava de ruim dentro de mim foi colocado para fora enquanto eu chorava. Em outras palavras, eu nunca havia me sentido tão leve como naquele momento. Tudo havia se transformado, como diz na palavra, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, naquela noite e naquele momento, Jesus entrou na minha vida. Aleluia. Jesus entrou na minha história. Aleluia. E eu pude sentir que tudo havia se tornado novo. Não havia mais ódio, não havia mais mágoa, não havia trauma mais em mim. Eu era uma nova criatura. E quando eu fui perceber, eu estava lá na frente. Eu e o Cícero, de joelhos. E o seu Porfírio chega e diz assim, olhou para o Cícero e falou assim: você está com encosto, você está com um espírito maligno. E o Cícero fala assim: não, eu não tenho não. E começou a discutir com o seu Porfírio, e o seu Porfírio falando que ele tinha, ele falava que não tinha, de repente ele falou assim: eu não tenho não, quem tem é ele. E apontou para mim. Uhum. E o seu Porfírio falou assim: mas por que você disse que ele é quem tem? E ele fala assim: é porque o senhor não sabe da história dele. E o seu Porfírio chega e fala para mim assim: mas é verdade que ele falou? Eu falei: é verdade. E foi interessante, é que ele não faz nada, está com encosto. Você faz tudo isso e não tem encosto. Uhum. É esquisito, né? E o Cícero, então, retruca seu Porfírio dizendo: e para provar que o senhor está errado, ele enfia a mão dentro da blusa, Adriana, e tira um patuá que ele havia frequentado. Ele era frequentador de um centro, um centro de macumba, né? E a mulher havia fechado o peito dele, tinha dado aquele patuá. Então o seu Porfírio arrancou aquele do pescoço dele, fez uma oração de libertação por ele, e ali a nossa vida foi totalmente, radicalmente transformada pelo poder da mensagem do Evangelho de Jesus. Segura um pouquinho, porque nós vamos continuar a partir daí as consequências e a repercussão da conversão ao Senhor Jesus em toda a sua história e a sua família. Fica comigo, a gente volta já. Estamos de volta com a história do pastor José Wellington. Do nascimento dele até hoje, ele vem experimentando o que é favor de Deus. Ele é prova viva mesmo. Vamos lá então, pastor, continuar desse momento em que você parou da sua conversão, do impacto com o Senhor e agora da repercussão disso em toda a sua história, sua família, tudo em volta. Fica à vontade. Então, naquela noite, Adriana, como eu te contei, como eu te falei, a mudança foi perceptível, né? Para mim mesmo, para o Cícero. Embora o outro moço que levou a gente não tomou a decisão, ao contrário, ficou com muita raiva, nos colocou para fora. Nós voltamos naquela noite para aquele lixão. Quando de manhã cedo, o seu Porfírio, mais um homem chamado seu Marcarini, vai nesse lixão, abre a porta-mala do carro, forra uma toalha e faz um café ali. E nos acorda. Nós vamos tomar um café com vocês e nós fomos procurar vocês lá na casa daquele moço. Ele falou que não gostou do que vocês fizeram ontem. E eu falei com ele que ele não foi a primeira pessoa, ele é a segunda. Porque a primeira pessoa que não gostou do que vocês fizeram ontem foi o diabo.
e tomou aquele café conosco ali, orou conosco. Eu achei maior esquisito, estranho aquilo, mas ele estava autenticando o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho que abraça, o Evangelho que socorre, o Evangelho que resgata. E nos levou para a casa dele. Que tem comunhão, né? Exatamente, que tem comunhão. E ele nos leva para a casa dele e moramos 6 anos na casa do seu Porfírio. Ele tirou documento, arrumou um emprego para nós, começamos a trabalhar. Só que em mim, Adriane, o que Deus havia colocado no meu coração, a primeira preocupação minha não foi trabalhar, não foi ganhar dinheiro, não foi fazer qualquer outra coisa. A primeira coisa que Deus, como eu agora consciente de mim mesmo, consciente da obra que Deus havia feito através de Jesus em minha vida, o primeiro desejo latente que estava no meu coração era concernente à minha família. E a minha família? Onde está a minha família? Onde está? Tá todo mundo. Então eu comecei um projeto de oração a partir dessa consciência. Comecei a orar por eles para que Deus salvasse, para que Deus libertasse, para que Deus me desse a oportunidade de um dia poder encontrá-los. E de fato, pela graça de Deus, eu pude encontrar todos. Falar de Jesus para todos, Glória né? a Deus. Então, meu pai foi um dos primeiros a se converter, lá no próprio Pernambuco mesmo encontrei ele. E a minha mãe, que foi um encontro dramático, e foi na Bahia, num lixão, encontrei a minha mãe como recicladora de lixo, né? E naquele momento ali eu fui com a minha irmã, já tinha encontrado a minha irmã em São Paulo, a Thelma, né? Da Assembleia de Deus, e nós fomos ao encontro da minha mãe, né? Chegamos lá, ela com muita dificuldade, porque quando chegamos lá percebemos que ela dava passe, né? Ela incorporava espíritos, né? E a priori ela não quis assim abraçar a gente como filho, não. Mas nós insistimos, né? Você tinha ficado sem vê-la desde os 5 anos de idade? 36 anos sem vê-la. Desde os 5 anos. Desde os 5 anos que ela saiu, que ela depois saiu, você não tinha visto. Esse foi o encontro que eu tive com ela no lixão. Fui ao encontro dela no lixão. E ali no lixão, ela levou a gente para a casa dela. Tivemos muitas dificuldades. Foram 3 dias de uma intensa batalha para tentá-la convencê-la. Mas, na verdade, o que nós percebíamos, o que estava nela, na verdade, é o que a Bíblia diz, né? Que treva e luz não combina, né? Ela estava com espíritos, né? Ela estava sendo portadora de alguns espíritos, né? E nós ali com muita paciência entendemos esse processo, né? Essa rejeição que ela estava tendo, na verdade, não era pessoal. Era mais a questão de treva e luz não combina. Mas nós, pela misericórdia de Deus, pudemos vencer isso, né? Evangelizar minha mãe. Ela tentou colocar a gente no quarto com muitas imagens, né? Me lembro como hoje, por exemplo, quando nós entramos dentro do quarto, aquele monte de imagem feia, imagem de alguns santos, mas também imagens feias, inclusive de um capetinha dentro de uma garrafa. E quando eu entrei com a minha irmã, eu falei assim, ó, ele está no lugar certinho, está preso. É isso mesmo, né? Porque em Cristo os espíritos estão presos mesmo, né? São presos, né? E ela colocou a gente naquele quarto no intuito de tentar drenar a nossa força. Mas em paz me dei, diz o Salmo 4, verso 8, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então dormimos o sono do justo. No outro dia ela acorda e nos leva para um campo aberto, um desterrado muito grande, e ela caminhou na frente e não falava muita coisa, e de repente lá no final desse campo uma poeira começa a se formar, e essa poeira vai se formando, quando a gente percebe é um cachorro que está vindo de lá para cá. Para pegar você. Para pegar. E quando eu olhei para minha mãe, ela já tinha corrido, já tinha atravessado o campo. Eu até brinquei aqui, quando ela morou comigo, né? E eu falei, minha mãe, se botasse a senhora na maratona de São Silvestre, a senhora ganhava de todo mundo, porque naquele dia eu nunca vi correr como a senhora correu. Mas o fato, quando aquele cão se aproximou, quando aquele cachorro estava se aproximando, a minha irmã levantou a mão e disse assim, o Senhor pelejará por nós. E ele então fincou as patas na areia e voltou grunhindo. Olha. Quando nós voltamos para encontrar com minha mãe, ela perguntou assim, quem são vocês? Eu falei, nós somos seus filhos. Eu falei, não, quem é que está com você? E eu pude responder para ela, quem está conosco é maior do que o que está com a senhora. Aleluia. Quem está conosco é Jesus Cristo. Aleluia. E ela se prostrou de joelho naquele campo e disse, se é Jesus Cristo,
ele provou que ele é maior do que o que está comigo. E ali nós evangelizamos, abraçamos ela, choramos mais de 1 hora de joelho no meio daquele campo, e ela entregou a vida para Jesus. Ela pôde morar comigo aqui, fazer tratamento aqui, ela já veio a falecer, como também meu pai já veio a falecer, mas assim, Deus fez uma obra extraordinária em volta da minha família, a partir da minha conversão. Ou seja, diante de toda a situação de dor, de mazela, de rejeição, de abandono, Jesus entrou na sua vida e te permitiu perdoar, acolher e cuidar da sua mãe no final dos dias dela, é isso? É, porque uma prova indelével de que nós estamos em Cristo é que tudo se faz novo. Amém. Cristo não é só uma mudança de religião, Cristo é uma mudança de vida. Amém. Cristo é uma mudança de mente, né? De mente, de coração, né? Eu, quando conto isso hoje, isso faz apenas parte da minha memória coletiva. Isso já não tem qualquer afeto em mim, no sentido de atrapalhar o meu progresso, de atrapalhar a minha vida, nada. Se alguém está em Cristo, como diz a Escritura, é nova criatura. E só tem um que pode fazer de alguma coisa velha, algo novo. E você conseguiu, então, Jesus. reunir todos os familiares, encontrou todos os irmãos. Encontrei todos os meus irmãos. Houve perdão, houve reconciliação com todos eles, pai, mãe, irmãos, mãe, todos. perdão, todos eles. Que milagre de Deus foi na sua vida. Todos eles. Né? Tem um irmão que mora comigo aqui, esse irmão ele tem um tiro na cara, tem esquizofrenia, mas eu cuido dele, né? Ele é o Abenildo e mora comigo aqui. Minhas 2 irmãs já vieram morar comigo aqui também. O senhor conta isso hoje, já com o coração liberado para tudo isso? Sem trauma, sem dor? Apenas ficam lembranças ou não? Absolutamente, Adriana. Sem trauma e sem dor, porque a partir do momento que você entende que é Deus que conduz, é Deus que tangencia a história ela tem essa finalidade que é glorificar a Deus, né? Depois a história que a gente passa, os revés da vida que a gente sofre, vem para poder nos ensinar nós mesmos. Como também vem para poder ensinar o outro, uma pedagogia para o outro também, né? E eu digo assim, Adriana, que toda história tem um antes e um depois de Jesus. Sem Jesus na história é um terror, mas com Jesus na história é história, porque o Salmo 85:3 diz que ele vai à frente. Amém. E vai transformar as nossas pegadas, porque sem Jesus o homem só faz pegadas. Mas com Jesus, a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho é nos colocar num caminho. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pastor José Wellington, isso é prova viva, não é? Absolutamente. Por isso que estou aqui. Da ação de Deus, né? Do poder de Deus. Por isso que estou aqui. A gente... Não, eu acredito que nenhum ser humano gostaria de ter passado a sua experiência para poder tê-la por testemunho. Mas eu agradeço a Deus por ter te dado a oportunidade de perceber que toda a sua trajetória e toda a mudança e todo o alcance serve para glorificar o nome do Senhor. Amém. Hoje é pastor, conduz uma igreja, está à frente de pessoas e as conduzindo em amor. Exatamente. Que Deus abençoe seu ministério ricamente. Amém. Que tudo que fizer realmente continue para exaltar o nome do Senhor. Amém. E que sirva mesmo de modelo de fé para aqueles que desejam esmorecer diante de pequenos problemas, ao ouvir a sua história, não que assim, o pastor sofreu demais, não com esse intuito, mas de dizer, o Senhor está em todo tempo, em todo lugar e não nos abandona. E a minha conclusão, Adriana, é o seguinte, na minha terra, quando eu voltei, havia um dito lá, eles diziam assim, que pau que nasce torto, morre torto. Então, não há esperança se pau que nasce torto, morre torto, né? Hoje eu digo que pau que nasce torto, só morre torto se não for no carpinteiro de Nazaré, que é Jesus. Amém. Que Jesus conserta, né? Amém. E tem aquele dito que diz assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus primeiro conserta a linha. Aleluia. Ele conserta a linha para depois ele começar a escrever. E ele escreve, então, nos dando uma nova história. Amém. Entendendo que há um lado de uma história, mas existe um outro lado, né? Esse lado da história eu penso que é só um prefácio. Amém. Porque a história mesmo é a partir de Cristo. Amém. É a partir dessa caminhada com Jesus. Isso é que é história, isso é que é vida. Mais uma vez, muito obrigado por vir ao programa, por trazer a sua história e por glorificar o nome do Senhor. Amém. Deus Somos abençoe. muito felizes. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.
Uma das palavras que descrevem apenas uma parte da história que ouvimos hoje está em Isaías 49:11, que diz: haverá mãe que possa esquecer seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. A onisciência de Deus diante do que a raça humana se tornaria tão real nessa previsão remota de abandono descrita nesse versículo, que confirma que ele sabia para onde caminharia o coração do homem com o passar dos tempos. É tão fora de lógica uma mãe abandonar um filho, é algo tão descabido e de consequências tão devastadoras que o próprio Senhor deixou claro para os que passassem por esse dissabor, que crescem nele e tivessem a certeza de que ele nunca faria tal estrago. Ações de abandono deixam marcas dolorosas no abandonado. É inevitável encontrar na história emocional dos que foram deixados sentimentos de tristeza, frustração, menos-valia, medo, raiva e vergonha. Mas o fato de Deus já saber a possível ação do mal que os outros fariam a nós não quer dizer que deve ser considerado como algo normal ou até esperado. O que ele quis reforçar é que, mesmo que falhasse o amor de uma mãe para com o filho, ele é Deus, ele é Pai, ele não falha, ele ama e ele não abandona. Além desse amor, dessa segurança e desse cuidado para com todos que creem nele e fazem dele seu porto seguro, ele ainda encoraja a pessoa que depositou sua esperança nele a desenvolver um coração perdoador. Além de serem tratadas todas as mazelas e dores ocasionadas por esse devastador abandono, ou seja, mesmo que o mais improvável aconteça na sua vida, ele continua do seu lado, te conduzindo e guiando para um novo e vivo caminho. É nessa condução celestial, aquilo que também parece impossível de acontecer, que é o ofendido perdoar o ofensor, acontece, tornando-se mais uma prova viva de que Deus sempre esteve ao lado, conduzindo o espírito do homem acima da sua emoção, pois agora é você, a pessoa que gera. Você gera amor pelo próximo e isso é fruto de perdão e graça divina. Você não está só, Jesus sempre está por perto. Clame por Ele. Este programa fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Prova viva do poder de Deus na sua vida. Deus te abençoe e boa semana. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.